Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixa a sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha. Porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre um tema muito importante, muito interessante, muito edificante para nosso crescimento espiritual, para também nos adaptarmos à sociedade, para a gente refletir o meio que vivemos, a sociedade que vivemos. Vamos estar refletindo hoje a grandeza, o brilho, o resplendor, as maravilhas e as virtudes extraordinárias que se pode extrair ao meditarmos o silêncio de Maria. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Vamos estar fazendo uma reflexão sobre o silêncio de Maria. Durante o percurso da Sagrada Escritura, do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, nós vemos algumas passagens aqui e ali citando sobre Nossa Senhora, dando a entender sobre Nossa Senhora. Temos, por exemplo, ali Gálatas capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo São Paulo vai falar que na plenitude do tempo, Deus ia se encarnar pelo seio de uma mulher. Sabemos que essa mulher é a Virgem Maria Imaculada. Nós vemos também ali no Velho Testamento o profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas aí a narração do profeta Isaías, nós vemos aquela profecia ali do livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, uma referência da velha Eva para a nova Eva, que é a Virgem Maria. Nós vemos aí a saudação do arcanjo Gabriel no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, que ele a saúda, mas é da boca dele a saudação. Ele traz um recado, ele traz uma mensagem, ele traz uma pergunta, ele vem com a missão, mas a Sagrada Escritura diz que Maria escuta silenciosamente e ao escutar se coloca a pensar, passando para a nossa reflexão aqui do vídeo a virtude da prudência, a virtude do discernimento, a virtude de um equilíbrio interior espiritual extraordinário, e somente cá, logo após, ela vai responder: como se fará isso? Porque eu não conheço homem algum, dando a entender da sua pureza, dando a entender da sua virgindade, dando a entender. Santo Ambrósio, inclusive, vai colocar que a Virgem Maria não se assusta porque ela vê o anjo, porque Santo Ambrósio vai colocar que a pureza que ela tinha, ela frequentemente via os anjos. Ela se agitou pelo anjo a saudá-la, porque ela se colocava como inferior, como indigna de ser saudada pelos anjos. Assim coloca Santo Ambrósio e alguns comentários de Santo Afonso Maria de Ligório sobre essa passagem da Virgem Maria. Nós vemos também outras passagens bíblicas, finalzinho que a gente vai ouvir um pouco sobre ela. É Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 38, que ela fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Algumas traduções da Sagrada Escritura vai colocar como eis aqui a escrava do Senhor. É uma das poucas vezes que a gente escuta uma narração da própria Virgem Maria Imaculada. E a gente vai ver lá para Evangelho de São João, no capítulo 2, no versículo 5, nas bodas de Canaã, num casamento onde ela fala: fazei tudo o que eles vos disseram. Ela dá uma narrativa ali, ela questiona o filho, o vinho veio a faltar. Mas saltando esse episódio de São Lucas e de São João, nós vamos ver outra passagem relacionada a ela ali. Lá em Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 25, no versículo 26, onde o Deus Filho, Jesus, no último instante da sua vida, com algo muito importante daquele sofrimento que ele estava passando, isso é muito bom entrar na reflexão, é importante entrar na reflexão. Você, no último instante de sua vida, no extremo do sofrimento que Jesus passava, algo incalculável para a nossa fragilidade humana, aquilo que Jesus sentia naquele momento, ele deu
Maria como mãe de João, João prefigura toda a humanidade. Então Jesus deu Maria como mãe de cada um de nós. Sobre esse assunto eu já abordo em outros vídeos aqui do canal. E nós vemos também citações bíblicas lá no finalzinho do livro do Apocalipse, no capítulo 11, entra a narrativa do capítulo 12, onde São João, na ilha de Patmos, ele vai narrar aquilo que ele vê, é a visão mística de João sobre a Virgem Maria. Mas aí é da boca do profeta, não é Nossa Senhora que fala. Então, no percurso da Sagrada Escritura, de Gênesis até Apocalipse, nós temos a figura de uma mulher extremamente silenciosa. Uma mulher que é extremamente humilde. Uma mulher que carregou o menino rei na barriga. E aqui, você que está em sua casa tem acesso à sua Bíblia, uma passagem importantíssima para a gente estar refletindo. Eu estou aqui naquela passagem de Jesus aos 12 anos. Vou fazer uma abreviação da leitura para não ficar muito extensa. Vou continuar do capítulo, no versículo 46. São Lucas capítulo 2, versículo 46. Você que está em sua casa, se quiser fazer uma leitura mais profunda, comece no capítulo 41. Mas eu vou ler do capítulo 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores. Ouviam e interrogavam-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, que nos fizeste? Eis aqui que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheio de aflição. Respondeu-lhe ele: por que me procuravas? Não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele queria dizer. Em seguida, desce com eles a Nazaré. Ele era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que tem sua Bíblia, beija a Bíblia, a santa palavra de Deus, e dando continuidade à reflexão. A figura de Nossa Senhora, a virtude de Nossa Senhora que devemos hoje refletir é esse silêncio. Maria, ela via tudo. Maria como escolhida de Deus, Maria como serva de Deus, Maria que se colocou como serva, como escrava, como narra São Lucas capítulo 1, versículo 38. Como também diz, narra São Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nenhuma coisa é impossível. Evangelho São Lucas capítulo 1, no versículo 37 vai dizer: porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Então Deus, ele poderia vir até mim, ia vir até você, vir para a humanidade, não assim dizer melhor, de outra maneira, porque Deus é Deus. Ele quis vir por uma mulher, e a virtude dessa mulher que hoje nós refletimos é o seu silêncio. Maria, ela era mulher silenciosa, prudente, uma mulher de oração, uma mulher que foi escolhida por Deus. Os santos da igreja vai colocar, os padres da igreja vai colocar que lá no ventre da sua mãe, Maria já tinha ciência infusa, Maria já tinha o extraordinário de Deus dentro dela. E mesmo a mulher que tinha um rei na barriga, ela guardava o silêncio. E a exemplo da virtude de Nossa Senhora nesse mundo que vivemos, nessa realidade que vivemos, devemos imitar essa virtude do silêncio. Tal é o mundo que nós vivemos, um mundo extremamente barulhento. As pessoas que hoje se afastaram de Deus, as pessoas que hoje não têm um temor a Deus, e temor não vem especificamente não apenas de medo, mas não medo da pessoa de Deus, mas medo de ofender a grandeza de Deus. Esse é o temor santo, da qual descreve os dons do Espírito Santo. Hoje uma sociedade que não tem esse respeito, não tem esse temor. E acaba-se que, se entregando os desejos da carne, se torna pessoas barulhentas. E o reflexo que temos hoje da sociedade são de pessoas vazias, pessoas imaturas, pessoas sem discernimento, sem equilíbrio interior, pessoas sem destino certo, pessoas sem plano para um futuro. Pessoas vazias se tornam pessoas barulhentas.
Você nota a necessidade que as pessoas têm de ouvir uma música numa altura tão grande? Isso é sinônimo, isso é significado do vazio que ela tem, tentando preencher com coisas que não levam a lugar algum. E a exemplo de Nossa Senhora, uma mulher cheia de virtude, cheia do Espírito Santo, que era seu esposo, uma mulher extremamente silenciosa. No mundo que vivemos, existe uma dificuldade das pessoas conservarem o silêncio em todos os lugares. Posso até colocar que até mesmo na igreja, homens e mulheres de Deus, seja lá da vocação que seja, muitas vezes encontramos essa ausência de silenciar. Então não se vê, por exemplo, uma coisa que é muito importante, mas não se vê, é o silêncio na Santa Missa, é o silêncio na casa de Deus, aquilo que coloca o Salmo no capítulo 68, no versículo 10, o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela casa do Senhor, as pessoas não estão tendo mais. E aí, invadindo pelos impulsos carnais daquilo que descreve Gálatas, no capítulo 5, Romanos capítulo 13, versículo 13, nós vamos ver aquilo que São Paulo coloca, né? Não em orgias, não em bebedeira, os desejos da carne, não em fornicação, nem em fofoca. Então, a pessoa virtuosa hoje se coloca uma pessoa silenciosa. Uma pessoa ao entrar na casa de Deus, as pessoas ao esperar o sacerdote entrar para a Santa Missa, não se coloca na meditação, não nota que tem muitos lugares que tem o sacrário, a presença de Jesus vivo, não adora, não prepara a sua alma para receber Jesus, para aquele momento que às vezes nós estamos tão distantes da realidade que nós o interpretamos como algo material, como algo simples, como algo comum, como algo sem sentido, como algo que não tem tanto apreço. No fundo, estamos mergulhando no maior rito, no algo mais importante para a nossa fé, que é a Santa Missa, onde devemos ter o extremo do silêncio, do início ao fim. Mesmo quando o padre sai da igreja, nós acabamos de receber Jesus. E mesmo aquela pessoa que não recebeu Jesus, ele acabou de ser consagrado ali. Quando vai à Santa Missa, lembra, eu vou ao Calvário. Você vai para o enterro de uma pessoa como uma tagarela falando sem discernimento, sem freio? Você não vai. E porque vai à Santa Missa, que é o mais importante, e às vezes, muitas vezes não silenciamos. Jesus revelou a Santa Faustina, está aqui no diário. Jesus não se comunica com a alma tagarela. Às vezes, na ausência do nosso silêncio, Deus quer falar comigo, Deus quer falar conosco, mas a nossa falta de silêncio impede de ouvir a voz de Deus. No silêncio, é claro que há um momento para tudo na nossa vida. Existe um momento de conversar, existe até um momento de cantar para aqueles que gostam, mas o melhor nesse tempo que vivemos, tanta contradição, tanta confusão, tantas pessoas perdidas de vários tipos de assunto diferente. Existe uma necessidade de falar, existe uma necessidade de repassar fofocas, comentários. Existe uma necessidade do barulho para preencher um vazio que não vai se preencher com o barulho. Existe uma necessidade de Deus, onde as pessoas que se ausentaram dele ainda não perceberam isso. Existe uma necessidade de silenciar mais, acalmar o coração, de umas pessoas preencher seu interior mais com oração. Não é festa, não é bebida, não é jogo de bola, não é fanatismo pelas coisas passageiras que vai te preencher. O que vai te sustentar, o que vai te fortalecer, o que vai te dar um vigor, uma alegria em Deus, a alegria que produz o Espírito Santo, ela sim nos sacia. Talvez aquilo que descreve o Evangelho de São João no capítulo 4, aquilo que Jesus fisicamente ofereceu para a mulher samaritana. A água que eu te der, a água que eu posso te oferecer, nunca mais terá sede. E fazendo uma comparação com a mulher samaritana, o barulho que reflete o mundo e as coisas do mundo, é como também aquela piscina do lago de Siloé, aquele homem que estava há 28 anos na água fedida, nas coisas passageiras. Hoje,
mais do que nunca, precisamos, a exemplo dela, de Nossa Senhora, meditar o silêncio. É preciso silenciar, acalmar nossos corações das agitações do mundo e das coisas do mundo. O inimigo, ele trabalha mais livremente numa mente agitada. Os ataques do maligno, ele ataca mais livremente numa mente tribulada, numa mente agitada, numa mente sem pensar direito. Aquilo que fala o apóstolo São Paulo em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 seguinte: não são contra homens e carnes que lutamos, são contra principados e potestades, os príncipes tenebrosos parados pelos ares, os seres infernais, os demônios. São Paulo coloca na Sagrada Escritura. Desse mesmo assunto também fala São Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que pede para ser sóbrio, vigiar e ver. O vosso adversário é o demônio, que anda de redor de vós como um leão que ruge, buscando o que devorar. Disso sabia a Virgem Maria, do combate que o tempo todo que ela enfrentava. Nossa Senhora, uma mulher silenciosa. O silêncio ajuda a conservar a virtude. O silêncio ajuda a evitar o pecado. O silêncio evita muitas vezes dizer coisa que depois a gente se arrepende. O silêncio vai nos edificando, nos moldando a evitar muitas ofensas. Quantas pessoas hoje que se encontram em situações difíceis porque falou e se arrependeu. Mas a gente sabe que é um desafio. Para alguns tem uma certa facilidade, para outros um maior grau de dificuldade. Entre uma situação e outra, todos devemos lutar contra a nossa vontade humana, contra a nossa vontade da carne, para imitar essa virtude tão extraordinária da Virgem Maria, o silêncio. É no silêncio que a gente pensa mais, é no silêncio que evitamos o pecado, é no silêncio que evitamos a fofoca, é no silêncio que a gente começa a ter uma reflexão melhor, uma visão mais ampla, mais clara das coisas. É quando a gente passa a silenciar mais, a gente passa a entender melhor muitas coisas. Você percebe, Deus criou o homem com 2 ouvidos e uma boca. E devemos meditar isso porque você deve ouvir 2 vezes mais do que falar. O apóstolo Tiago, ele coloca ali nas suas cartas, no capítulo 3, no versículo 3, o apóstolo Tiago vai fazer uma ligação sobre a língua, que é um dos membros mais menores do nosso corpo, mas ali é mais fácil frear a boca de um cavalo do que uma língua. Um cavalo você domina ali com a rédea, mas a língua muitas vezes não. Então assim, hoje, a exemplo dela, a Virgem Maria Imaculada, a Mãe de Deus, que até mesmo no Calvário, de pé, diante da cruz, Maria, ela conservou o extraordinário silêncio diante do sofrimento, diante da cruz, diante da dificuldade. O exemplo de Maria hoje para nós através desse vídeo é silêncio, oração, penitência, jejum, diante de tantas pessoas que querem te tirar do trilho de Deus. Tantas pessoas hoje que se incomodam com sua caminhada com Deus. Tantas pessoas que vão usando linguagem aparentemente disfarçada para tentar lhe ofender. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus que é atacado com piadinhas de duplo sentido, com coisas que aparentemente vêm disfarçadas de bom, mas você sabe que aquela pessoa carrega uma maldade consigo, um incômodo consigo. Hoje o mundo vai se incomodar com quem é de Deus. Se incomodar com aquele que se veste com pudor, com modéstia, com respeito. Se incomoda com aqueles que rezam por amor a Deus, Santo Rosário. Se incomoda com aqueles que se colocam em adoração a Deus. Se coloca com aquele que busca a salvação de sua alma. Se incomoda porque tem pessoas que não agem como elas, como pessoas carnais, pessoas materiais. Então, como você está adquirindo virtude na busca para Deus, você se torna um incômodo.
A palavra do Senhor fala ali no livro de São Mateus, no capítulo 5, das bem-aventuranças. Seja perseverante, como diz também o Evangelho de São Mateus. No capítulo 10, no versículo 22, a palavra do Senhor é: serei odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. A palavra do Senhor também fala no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, que vai dizer assim: quando o Filho do Homem voltar, será que haverá fé sobre a terra? Os virtuosos certamente aprenderam a conservar o silêncio. Há momento de falar, há momento de brincar, há momento de se divertir, há momento para tudo na vida, como narra a Sagrada Escritura no livro de Eclesiástico, no capítulo 3, diz que há um tempo para tudo abaixo do sol. Desses tempos, passa a discernir sobre tua vida um momento de silêncio, um momento de oração, um momento para ouvir a voz de Deus, como narra também Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, eis que estou de pé e baterei a porta. Se me deixar entrar, eu serei contigo e eu com ele. Quem bate a porta? Jesus. A porta de nosso coração. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 851, diz que Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. O Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que eu te trago hoje é a virtude de Nossa Senhora, que nós devemos imitar através desse vídeo, é a virtude do silêncio, da paz interior, e fazer o extraordinário que Deus nos pedia. Mesmo que você esteja... Muito silêncio carrega a incompreensão, muito silêncio carrega o sofrimento, muito silêncio carrega as dúvidas, muito silêncio carrega sobre si o fardo. Mas o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, diz que o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que no reino de Deus, Deus vai limpar toda a tua lágrima. Deus vai te consolar pelaquilo que tu foi perseverante na terra. No silêncio, muitas vezes, da ofensa, das perseguições, aqueles que conseguiram exalar o perfume dessa extraordinária virtude vão ser um dia aplaudidos no reino do céu por Deus. Como coloca também São João Maria Vianney, o padroeiro do sacerdote, sobre a segunda vinda de Jesus. Deus está vendo tudo. Do olho atento de Deus ninguém escapa. Então hoje, você que caminha no caminho do Senhor, seja firme, não abra mão do caminho de Deus por ninguém. E diante das ofensas, diante do mundo tão barulhento, diante de tantos ataques de todos os lados, num tempo confuso que vivemos, num tempo de ideologias, muitas informações de todos os lados, esteja em Deus. E para ouvir a voz dele, é preciso imitar a virtude dela, a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Theotokos, nossa Quebirá, imitar a virtude do silêncio. Se você ficou até aqui, deixe sua curtida, comenta o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.